Olá, boa tarde e boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje a pauta de votações tem 5 projetos que tramitam em regime de urgência, dentre eles o que concede meia entrada aos professores para eventos culturais e esportivos. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Muito obrigado. Cumprimentar a presença do prefeito do município de Castelo, João Paulo, presença dele conosco aqui na Assembleia Legislativa. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Consulto se tem algum parlamentar que gostaria de fazer registro de 1 minuto de silêncio. Não tendo, passamos à primeira fase do expediente, nesse caso, sujeito a simples despacho. Os itens 1 a 3 são justificativa de ausência de deputados. Despacho único para todos os 3 itens é justificada a ausência à secretaria. Do item 4 ao item 12º, tratam-se de mensagens governamentais, respondendo a requerimento de informação do deputado Capitão Assunção. Despacho único para todas elas também é ciente ao autor por cópia. 13º item, requerimento 63/2022, do deputado Luiz Durão, com base no artigo 305, segundo do Regimento Interno, de licença. Defiro à Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeita à deliberação. Como já temos 18 parlamentares registrados suas presenças, requerimento de urgência 178/2022, deputado Emílio Mameri. Em discussão. Queria tirar de pauta os 2 meus. Deputado Emílio Mameri me comunica que quer retirar de pauta o item 14º e o item 15º, defiro, retirado de pauta. 16º, requerimento número 123/2022, deputado Luciano Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento 125/2022, deputado Bruno Lamas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Do item 18 ao 72, trata de indicações das comissões, da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e de Políticas sobre Drogas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado todas as indicações. Vossa Excelência gostaria de... Deputado Marcelo, pois não. O senhor deu o tempinho lá do pedido de minuto de silêncio, mas eu estava meio desconcentrado naquele momento. Eu gostaria, se possível, fazer o pedido nesse momento. É possível? Não, a mesa lhe concede esse tempo. Então, o deputado Marcelo, creio que todos viram nos jornais, esse final de semana faleceu o Walter Vieira da Silva, conhecido como Golias. Quem da nossa geração que não tem um disco, quem ainda, né, guarda os vinis em casa, não tem um LP ou um compacto comprado na discoteca do Golias, ou mais recentemente conhecido como Golias Disco. O Golias foi um agitador cultural, né, dos anos 70 e 80, um ícone, né, nessa questão da música aqui no Espírito Santo, e por isso mesmo muito conhecido. Eu acho que então não tem, né, sobretudo aquelas pessoas mais assim, né, da nossa geração,
que não tenha conhecido a loja de disco do Golias e não tenha conhecido também, porque ele estava lá o tempo inteiro. Então, deputado Marcelo, nossas condolências aos familiares do nosso querido Golias e que Deus dê força a todos eles, e peço então um minuto de silêncio em homenagem a essa pessoa que foi tão importante dentro da questão musical aqui no Espírito Santo, sobretudo aqui na região da Grande Vitória. Obrigado, deputado Marcelo. E deputado Bruno Lamas. Deputado Marcelo, quero solicitar respeitosamente um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Zenelita dos Santos Sampaio. É mãe do prefeito de Montanha, André Sampaio. Fazer aqui um registro das minhas condolências, não só ao prefeito André, mas também ao Adilson e a Núbia, que são irmãos, aos familiares, pela passagem da dona Zenelita. Lutou o bom combate, guardou a fé, uma boa mãe, uma filha ilustre da cidade de Montanha. Foi cuidada com muita dignidade nos hospitais públicos do Estado do Espírito Santo. Teve momentos de a saúde piorou um pouco, melhorou, reagiu, lutou pela vida, mas infelizmente no sábado passado ela veio a óbito e foi sepultada no dia de ontem. Então eu solicito a Vossa Excelência que providencie também um minuto de silêncio pela passagem. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. E aí, deputado Torino Marques. Senhor presidente, Marcelo Santos, fazer coro também com o deputado Sérgio Majeski, né? Lembrar que nós tivemos um grande amigo que levou música para muitas pessoas, chegou no Espírito Santo, abriu a sua loja, trabalhou em 1964, nos anos 70 ele abriu a sua própria empresa, Golias Discos. Então, deixo aqui o meu momento de pesar aos familiares, amigos. Golias Discos, um grande homem que no ano de 2021, ele teve duas perdas assim irreparáveis na sua vida, que foi a morte do filho de câncer e logo uma semana depois, 2 dias depois, se eu não me engano, veio a falecer a sua mãe também. E agora o Golias nos deixa de infarto, que aconteceu nessa semana passada agora. Então, momento de pesar para os amigos, familiares e as pessoas que levaram música para os seus lares, comprando os discos do querido amigo, o homem do vinil, Golias Discos. Fica aqui a minha profunda tristeza nesse momento. Chambinho. Obrigado, presidente deputado Marcelo Santos. Quero também fazer coro às palavras do deputado Sérgio Majeski, também do deputado Bruno Lamas, referente à mãe do prefeito André de Montanha, e também solicitar um minuto de silêncio em memória do meu grande amigo José Fernandes dos Anjos, mais conhecido como Tuca. Sofreu um grave acidente na manhã de sábado na BR-101, próximo ao Planalto Serrano, na Serra. Um jovem sonhador que infelizmente veio a óbito através de um acidente grave envolvendo uma carreta e a sua moto. Esteve com a gente na caminhada de reeleição para a Assembleia Legislativa e deixa saudade nos nossos corações. Um jovem que tinha grandes sonhos na sua vida e interrompe sua vida de forma trágica. Muito obrigado. Ok. Então, por solicitação dos deputados Sérgio Majeski, Bruno Lamas, Torino Marques e Chambinho, faremos então um minuto de silêncio. Logo após o minuto de silêncio, eu ouço o deputado Emílio Mameri. Muito obrigado. Deputado Emílio Mameri. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de que baixasse de pauta o item 14 e o item 15, okay. 2 projetos. Defiro, então, que as notas taquigráficas possam, já tendo a manifestação do autor. Muito obrigado. Deputado Dari Pagunho. Obrigado, presidente. Só para registrar aqui no plenário,
nosso futuro colega, né, de plenário, Alcântara, ganhou eleição agora e vai estar conosco a partir da nova legislatura. Então, queria aqui parabenizar o Alcântara e colocar também o nosso gabinete, a Assembleia Legislativa, à disposição dele. Parabéns, Alcântara. Receba os cumprimentos da mesa diretora. Parabéns pela vitória, pela luta que teve, que foi travada por todos nós no período da eleição. E a partir do dia 1º de fevereiro, estaremos juntos aqui nessa nova legislatura. Conte com a mesa diretora também. Deputado Presidente, Bruno Lamas. gostaria de solicitar baixada de pauta e inclusão para daqui a 3 sessões do item 2 da ordem do dia, que é de minha autoria, por favor. Ok. E também, senhor presidente, fazer uma justificativa. Na Comissão de Educação foi assim, e faço aqui em plenário. O deputado Luiz Durão fez um procedimento cirúrgico. E esse é o motivo da ausência do colega deputado Luiz Durão na sessão de hoje, como foi na Comissão de Educação. Então, naturalmente, ele fará a justificativa, mas eu faço aqui Ele já fez. do à parte. Eu fiz a leitura dela hoje. Obrigado, presidente. Ok. Vossa Excelência quer me fazer a solicitação de suspensão pelo... Eu gostaria. Só um minuto. Deferir, então, a baixada de pauta por 3 sessões, mantendo, inclusive, o prazo do relator da matéria. E aí, senhor presidente, quero fazer um outro pedido. Peça, Vossa Excelência está com crédito na mesa. Em nome dos colegas deputados e deputadas, nós estamos recebendo aqui hoje, entre tantos visitantes, o presidente da OAB, doutor Risk, que vem acompanhando a senhora, sua mãe, a dona Simone, que serviu a Assembleia Legislativa como servidor efetivo durante muitos anos, sempre com muita dignidade, com muita ética, com muita honestidade. E eu gostaria da permissão da mesa para que nós pudéssemos juntos fazer essa entrega de uma homenagem. Nesse momento, senhor presidente, que a sessão pudesse ser interrompida. Ok, então nesse momento nós estamos suspendendo a sessão pelo prazo de 10 minutos para que o deputado Bruno Lamas possa trazer... Só suspender. Trazer a Simone Silvares Ítala, que vai ser homenageada agora pelo deputado Bruno Lamas, junto com seus convidados, em especial nosso Risk, nosso presidente da Ordem, deputado Bruno Lamas, que possa já trazer a nossa homenageada. Você está acompanhando a sessão ordinária desta segunda-feira. Neste momento, a sessão está suspensa para a concessão de uma homenagem à servidora da Assembleia Legislativa, Simone Risk. No início da sessão de hoje, os deputados Torino e o deputado Majeski repercutiram e fizeram uma homenagem póstuma a um conhecido personagem da cena cultural de Vitória, o Golias. Ele era vendedor de discos de vinil no centro da capital. Cumprimentar em nome da mesa diretora nosso presidente da Ordem, Risk, nossa servidora aposentada Simone, que hoje recebe essa justa homenagem. Cumprimentar também os convidados. Aliás, os Risks estão aqui. Faltou Davi, hein? Faltou Davi. Podia convidar também, né, irmão? Convidar os familiares de Simone que possam estar conosco aqui na mesa. Busca lá, Bruno. Senta aí, Risk. Na primeira fase da sessão de hoje, o expediente, foram aprovados 2 requerimentos para a tramitação de urgência. Um deles para o projeto do deputado Elias
Emílio Mameri, que dispõe sobre a proteção, preservação e a conservação dos ecossistemas aquáticos naturais do Espírito Santo, proibindo a canalização, impermeabilização e alteração dos cursos de água naturais, como riachos, córregos, ribeirões e rios. Outro projeto também do deputado Emílio Mameri trata da política estadual de atendimento à mulher vítima de violência. Passa a palavra ao deputado Bruno Lamas. Não, se você fizer demais, já é. Aí você pode e não volta mais. É melhor que a academia. Melhor. Por favor, os microfones, deputado Bruno Lamas. Oi. Som aqui. Aê, ligou. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público presente, temos alunos, presidente Marcelo, do curso de Direito da Multivix, que farão uso da tribuna acadêmica aqui hoje. A vocês, capixabas, que nos acompanham através da TV Assembleia, e muito especialmente aos servidores da Assembleia Legislativa. Desde o primeiro dia que cheguei a este parlamento, é impressionante a qualidade, a atenção, o profissionalismo dos servidores da Assembleia Legislativa. E nesse momento, cumprimentando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e a história da Ordem do Brasil, ela é uma história de muita honra. Em todos os momentos que a nação precisou, a OAB se fez presente. O doutor Risco está acompanhado da sua esposa, está acompanhado do seu irmão, está acompanhado da cunhada e da sua mãe, que hoje, ao andar aqui pela Assembleia, muitos colegas, senhora Simone, falando, eu quero participar deste momento. Então, é simples, mas é de coração. É um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Parlamento Capixaba. Um parlamento equilibrado proporciona um Estado equilibrado. E Simone Silvares Ítala ingressou por meio de concurso público na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Graduou-se em Direito enquanto exercia suas atividades na Assembleia. Enfrentou o desafio de migrar da era analógica para a era digital. As máquinas de datilografia, meu amigo Tunico, foram substituídas pelos computadores. No Diário do Poder Legislativo, exerceu profunda transformação, uma vez que venceu a batalha de colocar em dia o jornal público que há anos estava desatualizado. Exerceu a função de editora do Diário do Poder Legislativo e foi professora da Escola do Legislativo. Mãe de José Carlos Risque Filho, Felipe Risque e Stefane, doutora Stefane Risque, que por sinal uma médica muito respeitada nessa nação e com relevantes serviços prestados, avó de Arthur, Pedro, Heitor e Sofia. Então nós rendemos neste momento as nossas homenagens deste parlamento à senhora, desejando que Deus te abençoe com muita saúde, com muita paz, com prosperidade, e que a senhora possa viver muitos e muitos anos desfrutando desse legado, da convivência em família e entre amigos. E todas as vezes que a senhora se reportar a esse parlamento, a senhora que já tem todas as homenagens, eu tentei fazer uma comenda, já tinha, tentei fazer uma outra comenda, já tinha, a senhora terá esse reconhecimento por tudo que prestou, por cada gota de suor derramada. Essa é uma homenagem do parlamento que eu tenho a alegria de entregar às mãos da senhora neste momento e gostaria de convidá-la para fazer uso aqui da palavra neste momento. Dá licença, só dar uma atrapalhadinha de coisa de mim, por favor. Só para sacanear, que eu sei que você deve ser... Sou Botafogo. Boa tarde a todos. Eu quero falar da minha emoção e da surpresa dessa homenagem que eu não esperava. Eu vim para cá esperando assistir uma homenagem ao meu filho, mas nunca para mim.
Eu fiquei 46 anos aqui na Assembleia e tive muitas alegrias. Eu costumava falar que meu casamento era com a Assembleia, porque era de manhã, de tarde, de noite. Eu vivi aqui, criei meus filhos aqui, foram estagiários aqui. E eu estou muito emocionada, porque foi uma surpresa agradável. E domingo, ontem, eu também participei de uma competição que eu não completei a prova toda e não era merecedora de uma medalha de ouro. E eles resolveram me dar pela minha coragem de ter entrado no mar. E hoje eu também não sou merecedora de uma homenagem tão... Para mim, uma coisa enorme. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria nessa tribuna, porque eu ficava ali na taquigrafia, taquigrafando todos os discursos e nunca imaginei que eu ia estar nessa tribuna. Então eu queria pedir a Deus que abençoasse a todos vocês, falar que eu sou a mulher mais feliz do mundo, porque eu estou com as pessoas que eu mais amo aqui, com exceção da minha filha que não está aqui, e falar meu muito obrigado e aproveitar para agradecer todos os anos que eu passei na Assembleia. A Assembleia me tratou muito bem. Muito obrigado. Boa tarde. Parabéns, Simone. Vamos ouvir agora nosso presidente da Ordem e filho de Simone. A palavra, Risque. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento esta casa na pessoa do meu querido amigo presidente da Assembleia no exercício, Marcelo Santos, Bruno Lamas, meus queridos amigos, todos aqui, advogados, enfim, hoje aqui eu venho de filho, Luciano. Eu venho como um filho que inventou para a mãe Hércules, que a homenagem era dele. Minha mãe, há dias atrás, ela falou que trabalhou 46 anos aqui e não recebeu nada. Eu falei, mãe, vou tentar ajudar. E fica a mensagem importante, porque, na verdade, os mandatos passam. Eu estou lá na OAB há 3 anos, mais 3, serão 6 anos lá, e temos lá na casa servidores de mais de 30 anos. Eu acho que essa não é só uma homenagem para Simone, mas, além disso, para todos os servidores da Assembleia, que são quem levam aqui a casa ao lado de vossas excelências. Então, fica aqui o registro do meu muito obrigado a todos vocês. Boa tarde. Parabéns. Quero, em nome da mesa diretora, cumprimentar a homenageada, aos seus filhos, parentes, que aqui se encontram presentes, dizer que é uma honra poder prestar essa homenagem, Simone, a você, que tão bem fez a esta casa com a prestação de serviço e a dedicação que lhe é peculiar. Então, assim, meus parabéns, e falo isso de coração, e você sabe disso, já fiz alguns registros sobre o seu trabalho aqui, quando ainda estava na ativa, e eu sei que você carrega um bocado da Assembleia no seu coração, por tudo que já fez aqui por nós. Parabéns. Vou chamar os colegas deputados para fazer um registro aqui com a nossa funcionária. Você pega, se compara. Eu levo o céu lá.
Outro projeto na pauta de hoje do deputado Gandini obriga o Poder Executivo, no prazo de até 60 dias, a regulamentar a utilização e circulação dos cicloelétricos com motor de propulsão elétrica no Espírito Santo. E ainda na pauta de hoje, o item 5 do deputado Gandini, também do deputado Gandini, dispõe sobre o aumento da frota do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo Integrado, o Sistema Transcol, e pede gratuidade aos usuários do sistema nos dias em que são realizadas eleições federais, estaduais e municipais. Às 15h25, está reaberta a sessão. Foi solicitado aqui pelo deputado Bruno Lamas que nós pudéssemos baixar de pauta o item número 1 e número 2. Foi deferido. Estamos passando agora imediatamente para o item número 3. Já foi baixado de pauta também o item 14º e 15º, por solicitação do deputado Emílio Mameri. Item 3, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 631/2021, do deputado Fabrício Gandini. A Comissão de Finanças, estive como relator e estou dentro do prazo. Número 4, discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 39/2022. Deputado Rafael Favato. Deputado Fabrício, que aqui não está dizendo não. Ok, deputado Gandini, Vossa Excelência mantém o prazo? Mantendo o prazo, passamos para o item número 5. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 469/2022. Deputado também Fabrício Gandini. Item 5, deputado Freitas, Vossa Excelência mantém o prazo? Mantendo o prazo, sexto item da pauta, discussão única, projeto de lei 32/2019, deputado Marcos Garcia. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. Como teve emenda, a Comissão de Justiça para a redação final. Sétimo item da pauta, discussão única, projeto de lei 158/2019, deputado Capitão Assunção. Deputado Dari Pagung, para encaminhar. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar pela Comissão de Finanças a votação. Na forma do parecer da Comissão de Finanças, coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestam. Aprovado ao arquivo geral. Por que o painel apagou tudo? Ok. Pela ordem, senhor presidente, registre meu voto contrário, por favor. Já está registrado. Feito. Marcando as presenças, por gentileza, que o painel caiu a verificação. Eu peço aos colegas deputados que possam registrar sua presença. Já temos 12 presentes, carecemos aí de mais 4.
Precisamos de mais 3, mais 2. Já, registra aí. Mais 1. Já temos 16 presentes. O 8º item da pauta, discussão única no projeto de lei 175, 2019, deputado Capitão Assunção. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para extração dos autógrafos. 9º item. Discussão única, projeto de lei 288/2019, deputada Raquel Lessa. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. 10º item, discussão única, projeto de lei 527/2019, deputado Janete de Sá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. 11º item da pauta, discussão única, projeto de lei 583/2019, deputado Carlos Von. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. 12º item da pauta, discussão única, projeto de lei 687/2019, deputado Carlos Von. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. 13º item da pauta, discussão única no projeto de lei 694/2019. O deputado Capitão Assunção, Vossa Excelência podia pegar o deputado Torino e fazer ele tomar tenência? Tenência. Discussão única, projeto de lei 694, deputado Capitão Assunção. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Vai encaminhar? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto com emendas à Comissão de Justiça para oferecer redação final. 14º item da pauta, projeto de lei 858/2019, deputado Fabrício Gandini. Colocar a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. 15º item. Senhor presidente. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Senhor presidente, 15º item, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação de acordo com a Comissão de Finanças. Ok. 15º item, discussão única, projeto de lei 339/2020, deputado delegado Lourenço Pasolini. Deputado líder do governo encaminha para que nós possamos votar o parecer da Comissão de Finanças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Arquivo-se a matéria. Contra o voto do deputado Hércules. Passamos então agora à fase das comunicações. Tribuna Popular, justamente. Não, é 4 horas. Depois? Eu não sei, eu acredito que sim, né? Quem é, seu presidente? Com a palavra, então, o deputado Sérgio Majeski. Deputado Ari, assuma o comando. Sério? Registro a presença do deputado Carlos Von. Não consegue mais registrar com essa máquina nova. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão, agora passando para o deputado Dari Pagum. Meus cumprimentos aos deputados que se fazem presentes aqui no plenário, aqueles que nos visitam hoje nas galerias, aos funcionários dessa casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Muitas vezes se usa o termo, a frase, que a história se repete.
Se a gente observar, e não faz muito tempo, muitos aqui hão de lembrar da guerra que foi ocasionada com o fim da antiga Iugoslávia, envolvendo a Sérvia e a Bósnia e Herzegovina. Também acabou envolvendo outras ex-repúblicas, atuais países, como a Croácia. Ou, na década de 90, a guerra civil em Ruanda, entre Tutsis e Hutus, as duas etnias majoritárias daquele país. A gente vê, ao longo do tempo também, em muitos países muçulmanos, pessoas também se matando ali, mesmo sendo da mesma religião. E como é que, por exemplo, se a gente pegar o caso de Ruanda, na década de 90, duas etnias que viviam nas mesmas localidades, eram amigos, de repente começam a se matar. Outro caso da antiga Iugoslávia, a questão dos bósnios e dos sérvios, que por tantos séculos, tantas décadas, conviveram ali e muitas vezes, misturando-se com famílias de grupos diferentes e de repente começaram a se matar. O radicalismo e o fanatismo, muitas vezes, ele vai ocorrendo sem que as pessoas percebam. Se a gente lembrar também da Alemanha nazista, como é que os alemães, que na época já era a Alemanha um país desenvolvido e um país cristão, como boa parte da população alemã ficou cega diante das atrocidades que Hitler cometia contra os judeus, colocando-os em campos de concentração e, no final, mais de 6 milhões foram mortos. Porque essas coisas vão ocorrendo gradativamente, até o ponto de que se convença que aquele que não é da sua religião, aquele que não pensa como você, aquele que não tem a mesma ideologia como você, se eu o matar, se eu o exterminar, eu estarei fazendo um favor ao país, ao futuro, à nação, aos meus filhos, enfim. Aqui no Brasil, essa radicalização que vem ocorrendo nos últimos tempos, ela é perigosa. Ela é perigosa porque se as pessoas começam a só falar entre si, a só ouvir aquilo que elas querem ouvir, só aquilo que elas gostam de ouvir, só aquilo que elas concordam em ouvir, cedo ou tarde as pessoas passam a viver em outro mundo, acreditando piamente que só elas detêm a verdade. Então, assim, a história, ela é importante em função disso, para nos dar lição, para que aquilo que ocorreu em muitas ocasiões no passado não se repita. E quando nós vamos nos deixando cegar pelo radicalismo, pelo fanatismo, pela raiva, pelo ódio, isso historicamente está comprovado que não termina bem. Então, assim, conviver em sociedade não é fácil, conviver numa democracia não é fácil. Nunca ninguém diz que a democracia é um lugar fácil de se conviver. A democracia, eu já tenho repetido isso muitas vezes aqui nessa tribuna, que a democracia é um lugar, muitas vezes, de conflito mesmo, mas de conflito de ideias. É um lugar de debates de ideias, é um lugar de confronto de ideias. Tudo isso é muito comum nas democracias. O que nós não podemos permitir é que cada vez mais as pessoas ou grupos de pessoas acreditem que só elas estão certas e o resto da sociedade tem que se submeter àquilo que elas acreditam como sendo certo, o verdadeiro, o moral, o politicamente correto e por aí vai. Então nós precisamos ficar atentos e alertas para não deixarmos nos levar pelo radicalismo, pela raiva, pelo ódio e pela violência. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sérgio Majeski. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado José Esmeraldo,
não nos ouvindo, deputado doutor Hércules. Vai descontando o tempo dele. Liga o relógio. Já vai contando. É. Olha o sorriso dela para mim. A pessoa que fica só vigiando os outros deveria ser mais pontual na hora que é chamado, né? Já deveria estar ali no pé da escada. Ó. Já passou 2 minutos aí, Dari. Corta o tempo dele. Obrigado. Boa tarde a todos, especialmente a minha querida Gisele, que está agora transmitindo a nossa fala para a comunidade surda. Dei boa tarde em sinais de Libra, para que a comunidade pudesse saber o que estou falando, apesar dela estar hoje em nossa sessão ordinária, são todas transmitidas em sinais de Libra, para que a comunidade surda possa assistir o que nós estamos falando. Hoje é dia do profissional radialista. Quase que eu falo radiologista, talvez por causa da profissão de médico, um pouco de confusão na minha fala, mas é dia do radialista. É o profissional que trabalha com todos os processos de produção de programas para a TV, rádio, produtoras, e hoje em dia até pela internet também. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Zé Capial, que nesse momento está no ar, na Rádio Espírito Santo. Zé Capial tem um número de ouvintes muito grande, radialista de grande nome do nosso estado e no Brasil. Zé Capial, um grande abraço para você nesse dia importante. Foi dito aqui também, Torino Marques, foi falado sobre o Golias também, mas eu quero lembrar que naquela rua ali no Parque Moscoso, também teve a loja do nosso querido Jairo Maia. Jairo Maia, meu querido, começou na Rádio Cachoeiro, CY9, Rádio Cachoeiro, e que deixou muita saudade do nosso querido Jairo Maia. E diretores, produtores, editores, roteiristas, apresentadores, locutores, operadores e tantas outras funções que se dedicam a levar ao nosso povo, a todos os rincões do país e até fora do país, informações, entretenimento, arte, educação a todos os lares do nosso país e de fora do nosso país também. Parabéns a todos aqueles que se dedicam nesta profissão tão importante para a democracia. Mais uma vez eu venho aqui fazer um apelo, acabei de falar agora há pouco, com o deputado Gandini, presidente da Comissão de Justiça, e com a deputada Janete também, fazendo um apelo para que a Comissão de Justiça possa, assim como outras comissões, possam reunir para os processos andarem. Né? Tem que andar, porque realmente é preciso que esses projetos e leis possam andar melhor. Eu vou fazer aqui, mais uma vez, a produção de todas as comissões. Agricultura, 4 reuniões. Assistência Social, 1 reunião. Cidadania, meia dúzia. Ciência e Tecnologia, 1. Cooperativismo, 7. Cultura, meia dúzia. Defesa do Consumidor, 5. Educação, 5. Finanças, 10. Finança, 10. Tem uma comissão que não reuniu nenhuma vez, não vou falar o nome. Justiça, 13 vezes. Comissão de Justiça, e todos os processos passam pela Comissão de Justiça. Espero que agora que acabou a eleição, que a comissão possa reunir para os projetos poderem andarem. 13 reuniões. Meio Ambiente, 3. Proteção à Criança, 16.
Segurança, 8. Turismo, 2. Comissão de Saúde é a nossa comissão. 49 reuniões. 49. Toda terça-feira, 9 da manhã, a nossa comissão está reunida. E tem que reunir mais, é muito pouco ainda, porque nós tivemos aqui 36 reuniões ordinárias, 2 audiências públicas, uma de prestação de conta, inclusive, e 13 reuniões extraordinárias. Só extraordinárias tivemos 13. Então, nós fazemos um apelo para que possa andar, que os processos possam andar. Acabou a eleição, né? Vamos ver se anda esse projeto. É preciso que a gente se dedique um pouco mais às nossas comissões. Muito obrigado, presidente. Eu vou falar a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Hercos. Com a palavra, o deputado Teodorico Ferraz. Teodorico Ferraz declina. Não, mas ele declina. Deputado Marcelo Santos. Deputada Irine Lopes. Deputado Freitas. Deputado Marcos Madureira. Deputado Capitão Assunção. Paguei o almoço para ele ontem. Deputado Luciano Machado. Declinou. Deputado Luciano Machado. Não está aqui atrás. Deputado Bruno Lamas. Deputada Janete de Sá. Boa tarde a todos e todas que estão conosco, compondo esse plenário, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, aos servidores dessa casa. Quero estar comunicando aqui, com muita tristeza e com muito pesar, mais um homicídio doloso com vítima do sexo feminino, ocorrido no último dia 5 de novembro de 2022, um sábado, mais precisamente, no município de Guarapari, no bairro Jacarandá. A vítima é Fernanda da Silva Pereira, de apenas 24 anos. 2 pessoas foram feridas por arma de fogo, uma mulher que foi identificada como Fernanda e um homem com o nome de senhor Ananias da Silva Fonseca. Seu Ananias, ele se identificou como tio da Fernanda e eles estavam indo para um sítio do irmão da Fernanda numa das discussões entre família sobre herança e outras questões a mais que envolviam o núcleo familiar. O irmão desferiu vários golpes de facão contra a Fernanda, de apenas 24 anos, e quando ela conseguiu se livrar desses golpes, porque seu Ananias tentou interceder, o tio dela, no sentido de salvá-la daquela agressão, o irmão pegou uma arma de fogo e descarregou nessa moça, que sequer teve tempo de chegar ao hospital com vida. Já chegou morta no hospital. Seu Ananias está num estado muito grave. Nós estamos acompanhando esse caso, mas ele ainda não está sob controle, a vida dele está com risco de vida, de perder a vida, e a Fernanda é mais um caso de homicídio de mulheres no Espírito Santo, no núcleo familiar. Trata-se de um feminicídio, porque é no núcleo familiar, não necessariamente o feminicídio precisa acontecer com o marido, ex-marido, namorado, mas é um agente do núcleo familiar cometendo esse crime contra a mulher. A estatística atualizada de mortes de mulheres no Espírito Santo são de 76, sendo que 30 desses homicídios são por feminicídio. 30 desses casos de assassinato de mulher são por feminicídio, que é o caso mais grave de violência contra a mulher e que tem uma pena agravada através da Lei Maria da Penha, que é a lei que
faz com que essas pessoas sejam punidas de forma mais severa, mas o número é assustador. A gente observa que nós já batemos o recorde do ano passado em termos de homicídios de mulheres no estado do Espírito Santo, são 76 casos, é um número relativamente muito elevado e que isso precisa chamar a atenção de todos nós, de autoridades de segurança do Estado, de todos os agentes que estão à frente das políticas públicas que visam estar resguardando as mulheres desse nível de crimes contra as mulheres, afora as violências que a mulher sofre, vem sofrendo durante todo esse ano e durante todo esse período, mas isso daqui é estatística atualizada da Secretaria de Segurança, ou seja, são casos fatais, são casos de homicídio onde 30 deles se deu por feminicídio. Então, fica aqui o alerta à nossa equipe da Secretaria de Segurança Pública para poder estar mais atento a esses casos e a gente analisar em conjunto meios para estar coibindo esse tipo de situação que ainda tem vitimado, que ainda tem tirado a vida de muitas mulheres no Estado do Espírito Santo e que todas nós mulheres e homens de bem e a autoridade política e as autoridades políticas constituídas, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, sociedade civil organizada, igrejas evangélicas, católicas, todos os credos religiosos, precisamos nos unir numa cruzada para combater esse avanço de homicídios de mulheres no Espírito Santo, que mesmo diante de lei rigorosa, ainda insiste em permanecer no nosso estado, um estado bonito, um estado promissor, mas que infelizmente é um estado ainda muito machista, onde muitas mulheres são vítimas de violência e têm a vida retirada por conta dessa violência, especialmente no núcleo familiar. Tenho dito, senhor presidente, agradecendo a oportunidade a todos que nos ouvem nessa tarde e pedindo a todos que a gente decrete tolerância zero contra a violência às mulheres no Estado do Espírito Santo. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra, deputado Torino. Deputado Fabrício Gandini. Deputado Vandinho Leite. Chama ela lá? Pode chamar, pode chamar. Não há mais orador na fase das comunicações. Passamos para a tribuna popular e, neste momento, conforme previsto no artigo 269 do Regimento Interno, o grande expediente da presente sessão será destinada ao uso da tribuna popular. Então, antes, porém, pela ordem, deputado Bruno Lamas. Sim, presidente. É só pedir a gentileza de corrigir aí, porque a tribuna agora ela chama, de acordo com o projeto de resolução que foi aprovado por essa casa, a tribuna se chama Tribuna Popular e Tribuna Acadêmica. Por favor. Registrado. Obrigado, deputado Bruno Lamas. Concedo a palavra à senhora Anne Nipes Bragança para falar sobre manismo, informações, preconceito, capacitismo e políticas públicas, requerida pela deputada Janete de Sá. E também autorizo a entrar no plenário dos demais convidados aqui, o representante da faculdade da Multivix da Serra. Com a palavra, Vossa Senhorita, com a palavra. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu cumprimento a deputada Janete de Sá, estendendo o meu cumprimento aos demais deputados aqui presentes. E já agradeço a deputada pela abertura e pelo convite. Eu me chamo Anne, eu sou mãe de um menino incrível que tem nanismo. Trecho do livro Longe da Árvore. O desgastado ditado diz que a maçã não cai longe da árvore, o que significa que uma criança se assemelha aos seus genitores.
Essas crianças são maçãs que caíram em outro lugar, algumas um par de pomares de distância, outras do outro lado do mundo. Pedro é assim, a maçã que caiu longe da gente. Pedro tem hipocondroplasia, uma das diferentes formas de nanismo. Desde a gravidez de Pedro, o mundo do nanismo surgiu nas nossas vidas, uma deficiência quase desconhecida por nós e distante da nossa realidade. O nanismo é uma displasia óssea, uma deficiência de crescimento que causa baixa estatura, desproporção dos membros e algumas comorbidades. Foi reconhecida como deficiência desde 2004. Estima-se, em média, um caso de nanismo a cada 25 mil nascimentos. E é totalmente possível que pais com estatura dentro da média da população tenham um filho com nanismo, coisas que Deus e a genética explicam. Existem mais de 400 tipos de nanismo. Dentre eles, o mais comum é a acondroplasia, mas existem também a hipocondroplasia, displasia diastrófica, pseudoacondroplasia, nanismo tamatofórico, dentre outros. Convencionou-se classificar como pessoas com nanismo os homens com menos de 1,45 m de altura e mulheres com menos de 1,40 m de altura. Mas o nanismo não é só ser pequeno. Eu vou repetir, o nanismo não é só ser pequeno. Há diversas comorbidades envolvidas com essa deficiência. Cito aqui algumas comorbidades muito comuns da acondroplasia, mas também presentes em outras formas de nanismo. Em 100% dos casos, a baixa estatura prejudica a funcionalidade nas pessoas com a deficiência. Em 100% dos casos, a baixa estatura causa atraso no desenvolvimento de habilidades motoras. Em 70% dos casos, pessoas com baixa estatura sofrem de dor crônicas nas costas antes dos 50 anos. Em 50% dos casos, pessoas com baixa estatura sofrem de dor crônica nas pernas durante a fase adulta. O risco de morte cardíaca é 10 vezes maior em pessoas com baixa estatura com idade entre 25 e 35 anos. O aumento em 6 vezes o risco de morte súbita em bebês com nanismo, devido à estenose do foramen magno e compressão da medula cervical. Taxa de mortalidade geral 2 vezes mais alta do que na população. Redução em 10 anos na expectativa de vida geral. A qualidade de vida das pessoas com nanismo é afetada pelas questões de saúde e pelo preconceito, que ainda é culturalmente aceito e socialmente enraizado. As pessoas com nanismo são obrigadas a lidar com a discriminação social e contornar as dificuldades de acesso em ambientes preparados para receber pessoas mais altas, como serem atendidas em balcões, entrar no ônibus, usar o caixa eletrônico, usar banheiros, acessar botoadeiras de elevador, dentre outros. Coisas básicas que a gente faz rotineiramente na vida da gente. Muitas vezes as pessoas com nanismo são infantilizadas, filmadas e fotografadas sem consentimento e são usadas em situações vexatórias nas mídias e nas redes sociais, sendo motivo de piada, reforçando estereótipos. Culturalmente, é usado o termo anão para se referir às pessoas com nanismo. Infelizmente, junto com o anão, vem risada, deboche, ofensas, tudo com muito sentido pejorativo. A maior parte das pessoas que tem essa condição não gosta de ser chamada assim. É mais simpático falar pessoa com baixa estatura ou pessoa com nanismo. Vamos desaprender e reaprender. Vivemos num mundo que não lida bem com as diferenças, sejam elas de raça, cor, corpos, escolha sexual ou as sutis ou grandes diferenças vindos com os vários tipos de deficiência. Qualquer tipo de julgamento, preconceito ou risadinha
que incomode ou ofenda não é bem-vindo. É triste, dói, machuca, desumaniza. Estamos na casa das leis. E aí não há melhor lugar para falar da Lei Estadual 10.681 de 2017, que instituiu o Dia Estadual da Pessoa com Nanismo, que tem como artigos, o artigo 1º instituir oficialmente o dia 25 de outubro, e cita no artigo 2º os objetivos desse dia estadual, que seria difundir informações e esclarecimentos sobre nanismo, promover a inclusão profissional e a melhoria da qualidade da pessoa com nanismo, combater a discriminação cometida contra as pessoas com nanismo. Mas acontece, senhores, que essa lei foi revogada pela Lei 11.212 de 2020, que compilou datas comemorativas no Estado. E os artigos da lei anteriores, que antes pelo menos constavam no papel e eram brecha para lutarmos por políticas públicas, agora sequer são citados. Perda para a comunidade do nanismo. O que eu venho pedir hoje é que os senhores enxerguem essa comunidade, enxerguem as demandas e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com nanismo. Nacionalmente, o dia 25 de outubro é instituído como Dia de Combate ao Preconceito à Pessoa com Nanismo. É um dia para conscientizar sobre essa comunidade invisível, para muitos e privada de direitos. Hoje eu falo como mãe, tentando prever e lutando para minimizar todo o possível sofrimento que meu filho vai passar. Ele, com seus quase 6 anos, não tem consciência do peso e das dificuldades que a deficiência dele trará em sua caminhada. Como mãe, o que eu desejo são garantias e equidade de direitos. Escolas inclusivas e adaptadas, por exemplo, com a possibilidade de especificação dos uniformes escolares para crianças e jovens com nanismo. Locais acessíveis, acesso à saúde de qualidade, com profissionais capacitados para compreender o nanismo e as complicações que podem surgir com a deficiência. Aqui eu abro um parêntese para citar o recém-lançado medicamento de alto custo idealizado para o tratamento da acondroplasia, que possibilitará o tratamento das comorbidades existentes e que só tem chegado às famílias por meio da judicialização. Eu habito um corpo típico. Eu não tenho propriedade para falar como uma pessoa com nanismo. Nada de nós sem nós. Esse texto foi lido e aprovado por Clara, Giovana, Paula e João Pedro, todos adultos com nanismo, que sabem as dores e as delícias de serem quem são. Eu espero profundamente que hoje eu tenha aqui plantado as sementes da empatia, do respeito, da inclusão, da equidade. Respeito e empatia são os caminhos para que tenhamos uma geração mais liberta de capacitismo e de preconceitos, mais aberta a enxergar as diferenças como pontes e não muros. Eu finalizo por aqui, agradecendo a atenção de todos. Rani, eu gostaria que você ficasse na tribuna para poder ver se algum dos deputados querem fazer alguma intervenção, alguma pergunta. Deputado Bruno, deputado Ferraz, alguém deseja fazer alguma pergunta? Alguma contribuição? Deputado Hércules. Eu quero informar que a Rani Nips Bragança, ela é servidora efetiva do Ministério Público Estadual, ela é filha dos engenheiros agrônomos Orlandesan Bragança e o professor Rosenberg Bragança. O professor Rosenberg veio, não, né? Não. Não, mas ele também, ele que nos pediu essa intervenção sua, que são professores do Centro de Ciências Agronômicas, que fica no município de Alegre, que é da UFES. Obrigada pela sua presença e, doutor Hércules, por gentileza, pode fazer a intervenção. Eu estava lendo ali esse livrinho, achei interessante algumas providências que o poder público tem que tomar, né? E não é nenhum favor, é obrigação, é lei, mas eu quero saber se a Secretaria de Educação do Estado tem feito alguma coisa com relação à adaptação das carteiras nos assentos
para os alunos com nanismo. Boa tarde, deputado. Eu não acredito que tenha uma norma específica. O que eu sei é que algumas prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de Cariacica, disponibiliza essa especificação, por exemplo, do uniforme, que a gente acha uma bobeira, mas são crianças que geralmente com os membros mais curtos e um tamanho 4 bate no calcanhar da criança. Então, eu sei que algumas prefeituras dão essa abertura. A minha pergunta para o Estado. Agora, de qualquer jeito, se o Estado não vem fazendo, é possível que agora a deputada Janete poderá cobrar isso do Estado. Uma das coisas que eu já cobrei o Estado não fazia, e levei uma albina, a Josiane, até a secretária de Educação, para mostrar a dificuldade que o albino tem de ficar na beirada da janela. Tem que ficar lá no fundão, no escuro. E eu conheço uma pessoa que tem 10% da visão só por falta de um óculos escuro. Quem tem que dar é o governo, estadual, municipal, federal, enfim, é o poder público que tem que dar. Assim como o filtro solar, a pessoa tem que passar filtro solar praticamente no corpo inteiro, o albino. E a gente não vê política pública para esse público. Felizmente, agora, nosso pedido, o secretário de Educação já está tomando essa providência, pelo menos com relação a isso. É preciso também ver essa medicação que é de alto custo e que o governo tem que pagar, estadual, municipal, federal. Quem não pode pagar é você. Obrigado. Obrigada. Eu também gostaria... Deputado Bruno? Não, né? Eu também gostaria de informar, Ana, que nós providenciamos, inclusive nossa equipe procurou você para poder alimentar o nosso projeto, e nós estamos reapresentando o projeto que ficou prejudicado com a compilação da Lei 11.222, essa lei maior. Ela compilou todas as datas comemorativas ou datas alusivas a algum tema na sociedade de relevância. Ela compilou essas datas. E é lamentável que na compilação mude-se a lei. A compilação ela não foi feita para mudar a lei. Ela foi feita para poder trazer todas as leis, essas leis que eram várias, e aí nós tínhamos um número imenso de leis que podia ser condensado numa lei única, colocando todas essas datas, referências dentro dessa lei, e é o que nós fazemos atualmente. Nós sempre citamos um anexo dentro da lei existente para poder essa mudança ela entrar. Então, é lamentável que isso tenha ocorrido. Para poder corrigir essa falha, porque ela já está consolidada, já que houve essa compilação através de outra lei, isso foi consolidado em uma outra lei. Então, quando foi para ser votado aqui essa compilação, ela já veio com essa alteração sem que se fosse percebido esse problema, porque eram muitas leis, eram muitas que foram compiladas, e nós acreditamos naquela época que elas tinham vindo da mesma maneira que elas foram votadas inicialmente. Então, para poder evitar isso, nós estamos entrando no dia de hoje numa homenagem a vocês que vieram aqui, a essa demanda, essa causa que é uma causa muito importante. É impressionante como eu sou da área de saúde também, mas às vezes não se dá conta. Só quem tem a dificuldade é que consegue muitas vezes enxergar maior e enxergar melhor, mas por isso se faz necessária essa legislação até para que isso seja melhor discutido, para que esse debate venha à tona, para que a sociedade possa estar discutindo mais essa questão, para que vocês possam, tendo um dia referência, e que possam estar discutindo a temática de como que busca ocupar espaços no mercado de trabalho, como que as pessoas podem conhecer melhor este problema e parar com algumas brincadeiras jocosas, com alguns assédios, com alguma invasão da privacidade, né, que precisa ser respeitada. Então, muitas vezes, as pessoas fazem, eu não acredito que seja por maldade, tem maldade também, mas por desconhecimento, por puro desconhecimento. E é o conhecimento, é esse debater, especialmente quando você tem um momento para isso, porque todo dia cansa.
Não é verdade, Ana? Mas quando você tem um momento para isso, que você pode levar esse tema na escola, que você pode fazer uma grande reunião envolvendo o setor público, envolvendo poder executivo, estadual, municipal, quer dizer, fazer um grande debate. Você precisa disso, está no calendário estadual, porque senão você faz sem a força de uma lei. Você pode até fazer, mas você vai dizer, olha, eu quero fazer um debate sobre o nanismo na escola. Mas quando você tem uma data, você tem previsão para isso, é mais fácil dar entrada nessa discussão. Então, por isso, nós estamos resgatando esse sentimento de vocês, esse pensamento e a legislação que havia anteriormente. Nós estamos entrando na data de hoje com esse projeto de lei, onde contempla, que ficou da seguinte maneira: é um anexo à Lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, que consolida toda a legislação em vigor referente às semanas e aos dias correlatos estaduais comemorativos e relevantes datas de assuntos de interesse público no âmbito do Estado do Espírito Santo, passando a vigorar, acrescido de item com a seguinte redação: institui o Dia Estadual de Combate ao Preconceito contra a Pessoa com Nanismo, a ser celebrado anualmente no dia 25 de outubro. Artigo 2º. São adjetivos do Dia Estadual de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo: 1. Difundir informações e esclarecimentos sobre o nanismo. 2. Promover a inclusão profissional e a melhoria da qualidade de vida da pessoa com nanismo. 3. Combater a discriminação cometida contra as pessoas com nanismo. Aí isso vai passar pelas comissões. Eu vou tentar ver se peço, depois da leitura, porque nós vamos entrar hoje, pedido de urgência, para ver se a gente consegue estar resolvendo essa questão ainda nesse exercício. Porque se a gente for passar para o ano seguinte, aí começa tudo de novo, apesar de que eu vou estar aqui de novo, porque a gente foi reconduzido para o novo mandato, eu vou estar, mas nós vamos tentar dar celeridade para ver se nós conseguimos avançar e ter essa lei aprovada ainda esse ano e sancionada pelo governador do estado. Tá bom? É o compromisso que faço com vocês. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Então, não havendo ninguém mais, eu vou dispensá-la. Você gostaria de fazer alguma conclusão final? Só agradecer mesmo a oportunidade, deputada. Muito obrigada. Por nada, minha querida. Um abraço grande nos seus pais. Tudo de bom para os seus meninos. Vai com Deus. Seu marido também está aqui acompanhando. Parabéns pela luta. Todas as famílias, né, que têm essa situação de ter um filho com essa a gente poderia dizer doença genética? Não, né? É um comprometimento genético. É uma condição genética, não é uma doença, mas é uma condição, uma deficiência. Ok, que fique bem claro isso. Então tá bom, muito obrigada, meu amor. Nós vamos chamar agora, para fazer uso da tribuna popular, senhor Marcos Guimarães, acadêmico de Direito da Faculdade Multivix, na Serra, para falar sobre a difusão do conhecimento acerca dos direitos fundamentais nas escolas de ensino médio da rede estadual do Espírito Santo. O requerente foi o deputado Bruno Lamas. Bruno, eu gostaria de chamá-lo para junto comigo, para você conduzir a sessão, já que é uma pessoa que você convidou, para você conduzir a sessão. Por gentileza. Pode iniciar? Eu agradeço a deputada Janete, cumprimento os senhores deputados e deputadas, e antes de passar a palavra para o nosso acadêmico, eu gostaria de registrar a nossa satisfação, a nossa alegria, como é prazeroso, como é bom, meu amigo Habib, que está aqui presente, é daqueles que acreditam na cidade da Serra, como eu sempre acreditei a vida inteira. Como é bom termos oportunidade de legislar. E a alegria de poder inaugurar hoje, os deputados e deputadas votaram, deram a sua contribuição à tribuna acadêmica no Estado do Espírito Santo.
essa tribuna que ela já é popular, agora ela é acadêmica. E o objetivo do legislador é justamente que as boas teses vindo da academia, vindo das universidades, vindo dos acadêmicos, possam se tornar políticas públicas nesse Estado. Hoje, por exemplo, a pauta a ser abordada, ela precisa chegar na Secretaria de Direitos Humanos, ela precisa chegar na Secretaria de Educação, e uma das determinações, do que está previsto aqui na Constituição dessa tribuna acadêmica é, inclusive, que este parlamento faça os convites para que os secretários estejam presentes para poder encurtar a distância entre a sociedade e quem faz a execução da gestão do nosso Estado. Então, com muita alegria, com muita satisfação, agradecendo a esse parlamento pela oportunidade, eu concedo a palavra ao nosso orador, ao acadêmico Marcos Guimarães. O senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o deputado Bruno Lamas, todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo, e dizer que é um orgulho estar aqui na nossa casa, né? A Assembleia é a casa do povo capixaba, então a nossa casa, podendo, através do academicismo, trazer proposições que visam melhorar a nossa sociedade como um todo. Gostaria ainda de tecer alguns agradecimentos. Agradecer o nosso professor José Carlos Pereira Júnior, nosso orientador nesse trabalho, que a gente está encaminhado há quase 2 anos, junto com essa comissão. Agradecer a nossa coordenadora, a doutora Miriam, que também está conosco aqui, né, nos acompanhando, né, nesse dia, e falar um pouquinho do trabalho que vem sendo construído há quase 2 anos, junto com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E aí eu não poderia deixar de agradecer o Leonardo, o professor Leonardo, que está na supervisão, está conosco e tem nos ajudado muito nessa condução. Esse trabalho, ele é feito por um grupo, né, que eu faço parte dele, a Júlia, que está aqui conosco, a Luana, a Milena, o outro Marcos, meu xará, também está ali, né? E a Roberta, que também está aqui conosco. Então, um trabalho que há 2 anos a gente vem construindo para chegar e apresentar hoje aqui. Eu lembro, Bruno, que a primeira reunião que nós tivemos no seu gabinete, você falou da tribuna acadêmica. E você, quem sabe vocês não vão inaugurar a tribuna. E hoje nós estamos aqui, né, para inaugurá-la. O nosso trabalho, gente, consiste em realizar uma avaliação no Estado do Espírito Santo sobre como está o conhecimento de direito daqueles alunos que estão ali no 2º grau, ingressando e saindo do 2º grau. Qual a importância disso, né? Você fazer uma análise disso. Hoje, o estudante que está no 2º grau, daqui a alguns anos, será o próximo deputado estadual do Espírito Santo. Será um vereador, será um futuro prefeito, um futuro governador, será um dirigente de empresa, será um funcionário de empresa, e nada mais importante do que ele saber, ao sair dali do seu mundo acadêmico inicial, do 2º grau, nada mais importante ele saber quais são os seus direitos, e principalmente seus direitos fundamentais, e como funciona aquilo que nós cansamos de falar de Estado democrático de direito, e como é que eu, como cidadão, tenho que me portar nesse Estado. Então, um pouco do histórico do nosso trabalho, ele visa a possibilidade de todos terem alcance sem restrições à tutela jurisdicional. Uma das grandes preocupações da sociedade contemporânea nesse sentido é a ideia do acesso à justiça, que se tornou, sobretudo, no bojo do Estado social. Não implica, porém, em apenas possibilitar a ação à justiça, ou seja, não implica simplesmente ter ali órgãos que vão possibilitar esse acesso à justiça, mas sim que o cidadão ele tenha conhecimento de quais são as leis que estão regendo o nosso país.
Importante também a gente refletir da importância do acesso à justiça de uma forma mais ampla, não de uma forma condicionada àquilo que a gente tem observado hoje, de simplesmente judicializar uma ação. Então, ao ter o conhecimento, eu passo a ser um ser jurídico consciente daquilo que são os meus atos e daquilo que são os meus direitos. Diante disso, a gente enxergou uma oportunidade para dentro do Estado do Espírito Santo, que hoje a gente vê a necessidade que haja uma facilitação desse acesso à justiça, desse acesso às informações, porque muitas das vezes isso fica na mão daqueles que a gente chama de operadores do direito, dos advogados, do Ministério Público, dos juizados. Então, como é que eu transformo isso e crio uma transformação social de um ser pensante, de um ser que vai ser o transformador desse país no futuro? E aí foi quando a gente viu a oportunidade, como é que a gente consegue fazer isso para que chegue na próxima geração que vai estar chegando. E condicionado a isso, junto com a Comissão de Educação, a gente levantou, dentro dos diagnósticos, 3 principais problemas. O primeiro, o escasso entendimento sobre os direitos, e principalmente os direitos fundamentais. Então, cada um acha que tem o seu direito, e cada um acha que o seu direito é mais relevante do que o outro. A gente tem visto no nosso país hoje uma discussão muito grande em relação a isso, né? O direito da liberdade, mas até onde vai o direito da liberdade? Existe algum direito que é superior ao outro ou não é superior ao outro? E o que o ordenamento jurídico fala sobre isso? O que a nossa Constituição fala sobre isso? O que é o correto? O que está ali? Então, existe uma base, um entendimento muito daquilo que a gente acha, não daquilo que realmente é. A difusão da compreensão e facilitação do acesso aos direitos, né? Hoje a gente fala muito em direito, mas não fala como que eu tenho acesso a esse direito. E às vezes a gente está exercendo um direito, e foi a conversa que a gente teve com os alunos da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, estar aqui hoje, dentro de uma escola, né, pública, é uma garantia do direito fundamental da educação. Então, os direitos estão muito mais palpáveis do que a gente acredita. E a gente realmente tem que colocar isso, né, trazer às claras, para que as pessoas tenham a noção daquilo que a gente tem falado. A deficiência da propagação do conhecimento no tocante aos direitos humanos e fundamentais, principalmente nas escolas e nas redes públicas, estadual, municipal e federal. Deixa eu me atentar ao tempo. Então, um dos objetivos do nosso trabalho foi fazer uma análise, dentro daquilo que a gente tinha de formação no Estado do Espírito Santo, de como que era difundido os direitos dentro das escolas. Depois dessa análise, nós fomos para o campo. Fizemos uma intervenção controlada com alunos da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, onde a gente pôde medir, né, qual era o grau de conhecimento sobre aquilo que estava sendo falado, sobre os direitos fundamentais, que eles entraram antes, né, da palestra que foi feita, e qual o grau de conhecimento que eles saíram dali daquela palestra. Então, a gente teve um alcance, né, de 70%, né, de aproveitamento, né, daquilo que foi falado ali para aqueles alunos. Isso nos motivou a continuar indo além, e além disso a gente começou a fazer uma pesquisa ampla social sobre o que as pessoas acham sobre ter direito, uma matéria de direito, né, transversal ao ensino médio. E aí a gente fez uma pesquisa, né, ampla, né, divulgada para várias pessoas que puderam responder. E aí você tem na pesquisa toda a faixa etária, todo o grau de instrução, onde a gente, para nossa surpresa, a gente viu que 97% dos respondentes responderam que sim, que gostariam que tivesse essa matéria inclusa como forma de transversal no ensino médio. E aí a gente começou a pesquisar sobre como é que isso é tratado no nosso país, né? Saiu um pouco do nosso âmbito estadual e começamos a olhar um pouco do nosso âmbito nacional. E foi quando a gente encontrou uma entidades que já estão, né, também nesse mesmo caminho. Uma entidade chamada Direito na Escola, que começou um trabalho, né, forte no estado de Minas Gerais, onde já aprovou via Câmara Municipal de Belo Horizonte e algumas câmaras municipais do estado de Minas Gerais, e na semana passada aprovou na Câmara Municipal de Domingos Martins a matéria Direito na Escola.
né? E a gente, em contato com essa entidade, a gente trouxe o modelo do projeto de lei, Bruno, para que a gente pudesse caminhar aqui no nosso estado, para a gente pudesse dar esse passo aqui também no nosso estado, onde a gente pudesse difundir realmente quais são esses direitos e para que eles existem. Então, a gente avançou o nosso trabalho nesses últimos 2 anos, estamos chegando no fim hoje, mas com a certeza de um dever cumprido, que a gente conseguiu trazer algo que pode modificar a educação. A gente sabe que tem, né, todo um regramento sobre o ensino médio, que vem das diretrizes federais, mas a gente acredita que a gente pode ter uma matéria transversal. Oi? Obrigado. A gente acredita que, assim como outras matérias que podem ser incluídas de forma transversal ao ensino, ela pode também adentrar no currículo do ensino médio dos estudantes. A gente, com essa proposta foi entregue na Comissão de Educação, né, nas mãos do Leonardo, que está fazendo toda a apreciação dessa proposta, que a gente acredita que realmente vai trazer um ganho social muito grande para os estudantes do Estado do Espírito Santo. E para finalizar, eu vou querer ler porque eu acho que é muito importante aquilo que a gente vai falar. Por fim, uma sociedade detentora do saber jurídico jamais será ludibriada por espectros doutrinários ruptivos ao bem do direito comum. É papel da academia promover essa inclusão no saber em busca que iguale os desiguais. E por isso, apresentamos nessa casa, representada pela pluralidade, uma proposta a ser apreciada pela Comissão de Educação, da inclusão da disciplina de Direito Fundamental a ser ministrada de forma transversal no ensino médio. Agradeço mais uma vez a oportunidade de podermos estar nessa casa, apresentando esse trabalho que tem a finalidade de realizar uma transformação na formação da cidadania capixaba. E contamos com todos os senhores e senhoras para que, no momento oportuno, delibere sobre tal projeto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu peço que o senhor possa permanecer um pouco. Gostaria de franquear a palavra nesse momento ao plenário, aos deputados e deputadas. E, em seguida, fazer alguns registros e encaminhamentos. Sim. Quero agradecer ao professor José Carlos Pereira Júnior. Educar é colaborar com Deus. Sou filho de professora. Agradecer à coordenadora Miriam, doutora Miriam. Agradecer aos participantes desse projeto, além do Marcos Guimarães, que é o orador, o Marcos Vinícius Muniz, a Roberta Amorim Pereira, Luana Emiliano Alves, Milena Zunta, Miriam é a coordenadora, não é isso? E a Júlia Xavier. Faltou algum? E todos os alunos da Faculdade Multivix. Vocês estão fazendo história no dia de hoje. A sessão está sendo transmitida para todo o Estado do Espírito Santo através da TV Assembleia. Ficará registrado nos anais, temos aqui as notas taquigráficas. Nós vamos fazer questão de encaminhar essa ata para vocês, assim como disponibilizar a mídia. E além de parabenizar, eu gostaria de fazer um encaminhamento. Primeiro, nós recebemos de bom grado a matéria, recebemos hoje na Comissão de Educação. Sim. E vamos analisar a possibilidade de transformá-lo em um projeto de lei. Mas como nós gostamos de construir as ideias, inclusive fiquei feliz que a Escola Aristóbulo Barbosa Leão foi a escola escolhida, uma escola tradicional, querida, importante da cidade da Serra, do estado da Serra. E mandar um abraço para a diretora Manu, muito bem administrada. Vocês sabem, escola essa que o governo do estado, o governo Casagrande está construindo uma nova escola, inclusive, lá em Laranjeiras, escola onde a Mara estudou, a Eliomara que está aqui, onde o professor Léo estudou e deu aula, onde o Habib, que está aqui como convidado, estudou, foi aluno, a importância dessa escola.
Eu gostaria de fazer um convite, de que nós pudéssemos, eu vou provocar, enquanto parlamentar, fazermos uma reunião em conjunto da Comissão de Educação e Cidadania, os deputados Luciano Machado, deputada Irine Lopes, são meus colegas lá, deputado Chambinho, para que nós pudéssemos, inclusive, convidar a Secretaria Estadual de Educação e convidar representantes dos poderes legislativos, do Poder Legislativo Municipal. Eles são organizados enquanto associação, para que eles pudessem participar conosco. E seria muito bom se os representantes do projeto Direito na Escola pudessem participar conosco. É um passo gigantesco para que esse projeto se concretize. E eu repito, em cima de uma construção através do diálogo. Então nós vamos fazer todos esses encaminhamentos oficialmente, vamos convidar vocês, e aí, ainda este mês de novembro, nós podemos estabelecer uma data para estarmos juntos lá nessa reunião conjunta da Comissão de Cidadania com a Comissão de Educação, ok? Então eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. Saber se mais alguém quer fazer uso da palavra, algum registro. Então, agradecendo e dando sequência aqui à nossa sessão, eu vou encerrar a presente sessão, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje, e convido as senhoras deputadas e os senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje, às 19 horas, em homenagem à maçonaria, conforme requerimento do deputado Dr. Hércules, aprovado em plenário. Está encerrada a presente sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, na ordem do dia, foram aprovados 8 projetos de lei. Eu destaco dentre eles a iniciativa do deputado Marcos Garcia, que prevê a adaptação da merenda escolar de escolas públicas do Estado para estudantes que têm problemas com intolerância à lactose. Mais informações sobre os projetos aprovados aqui hoje, você tem nas nossas redes sociais e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.